Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar com você um texto que hoje de manhã foi poderoso na minha vida, foi poderoso na vida da igreja, e eu quero que seja poderoso na sua vida também, você que está nos assistindo e você que está conosco. O texto está lá em Marcos, capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, porque nós leremos mais de um versículo, e depois eu vou focar em um versículo de forma mais específica. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. E você que está conosco, abra sua Bíblia aí também, acesse ela no seu celular, vamos todos juntos acompanhar a leitura desse texto. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Quem for achando vai dizendo amém. Amém. Muito bem. Quem não achou ainda diz misericórdia. Em casa, quem não achou, escreve aí dizendo, eu não achei. Eu quero fazer logo essa leitura. Daqui a pouco eu ligo aqui o Data Show, você vai acompanhar comigo em slides. Mas eu quero fazer a leitura de mais de um texto que não está nos meus slides. Então, Lucas, capítulo 12, a partir do verso 28, diz assim. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o principal é, escuta, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame, pois, ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Muito bem, mestre. Com verdade, o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, havia concordado com ele, havia sido impactado pelo que Jesus havia dito, ele respondeu ao escriba, não estás longe do reino de Deus. E já então ninguém ousava lhe fazer perguntas. Amados irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, apesar de ser um texto muito conhecido, certamente você já ouviu esse texto em outras oportunidades, é o contexto em que ele acontece e, sobretudo, as lições profundas e desafiadoras que esse texto traz sobre as nossas vidas. Esse momento em que Jesus está falando com o escriba já é um momento final. Essa história, este momento não começa aqui, ele termina aqui, mas não começa aqui. Essa conversa, ele começa no canal. Essa história, este momento não começa aqui, ele termina aqui, mas não começa aqui. Essa conversa, ele começa no vacilo, em algum ensino contrário, em alguma coisa que justificasse sua morte, sua prisão e morte. Há um plano em andamento, Jesus precisa ser silenciado imediatamente. O capítulo 11 vai registrar que eles se dividem em blocos. E primeiro vem os fariseus, depois vem os herodianos, depois vem os saduceus. Cada um vem com uma pergunta capciosa, uma armadilha. Eles chegam como que querendo informação, mestre, tu que ensinas, tu que sabes o dom de Deus, nos responde. E eles começam a fazer perguntas essas que na verdade eles não querem a resposta. Ou melhor, eles não querem a resposta correta, eles querem uma resposta errada. Eles querem que Jesus se condene, eles querem que Jesus se entregue, eles querem que Jesus diga alguma coisa que dê para eles o motivo de dizer assim, prende e mata porque é um herege. O primeiro grupo vem sem sucesso, recebe uma resposta de Jesus que eles não têm como contra-argumentar. Voltam com o rabinho entre as pernas, como se diz no popular aqui no Nordeste. Vem o segundo grupo, tenta também, não consegue. Jesus dá-lhe outra resposta, eles não têm argumentação, saem humilhados. Vem o terceiro grupo, a mesma iniciativa, uma outra área. Jesus de novo mostra a hipocrisia deles
a mentira, a farsa deles, e eles são desmascarados e voltam também correndo. E aí, nesse terceiro momento, começa então o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 12, a partir do verso 28, quando diz: e chegando um dos escribas, que ouvia a discussão, e como Jesus tinha dado uma boa resposta, a resposta correta, uma resposta sábia, a resposta realmente que eles não esperavam e que eles não contavam, esse homem então resolve fazer uma pergunta. Esse homem é escriba. Ele é do grupo que está planejando matar a Jesus. O que há de interessante nesse texto é que todos os demais ouviram a mesma resposta que ele ouviu. Eles perguntaram, Jesus respondeu, todos eles ouviram a resposta, esse homem também. Só que como o coração deles não era para aprender, eles não queriam saber a resposta, eles só queriam pegar Jesus em algum erro. Jesus responde sabiamente, Jesus responde corretamente, e eles não dão valor à resposta. Isso mexe com esse homem. O que eu acho interessante nesse texto é que esse homem vai com um propósito e ele é surpreendido. Ele começa a observar que Jesus se saiu de todas as perguntas com excelência, com uma interpretação que só podia vir do céu. Todos ouviram e desprezaram a resposta de Jesus. Voltaram indignados porque não conseguiram pegar Jesus. Aquele homem ficou abismado. Aquele homem ficou encantado. Aquele homem ficou impressionado. E aí ele faz uma pergunta. E agora eu imagino o grupo olhando para ele e diz assim: que pergunta é essa? Ninguém combinou essa quarta pergunta. Ninguém combinou que ele falaria em nome da gente. Eu imagino agora o grupo olhando para ele, porque ele, de fato, começou a ser envolvido com a palavra de Deus. O escriba, amados irmãos, também chamado de doutor da lei, é aquele que é responsável por manuscritamente escrever a palavra, copiar a palavra de Deus. É um homem que reproduz a palavra de Deus. E essas figuras ficam tão importantes nessa época de Jesus, porque você não tem gráfica. A única forma de você ter a ler é quando você escreve, escreve, escreve. E esses homens escrevem tanto que eles já têm quase tudo memorizado. É lógico que eles não escrevem de memória porque eles são muito responsáveis. Qualquer coisa que ele escrever, eles têm um critério de comprovação de que o que ele escreveu está certo. Ele conta as letras, ele conta as frases, ele conta as palavras, ele conta tudo para que cada cópia saia perfeitamente uma igual à outra, do mesmo jeito. Mas o ato de escrever tantas vezes, dar a esses homens um conhecimento, uma memória extraordinária. E muitas vezes esses homens são convidados no templo ou nas sinagogas para dizer: vamos chamar fulano de tal, para ele fazer uma citação, para ele explicar isso, porque entende, porque escreve muito, porque já está acostumado com aquele texto. E aí, irmão, chega esse homem para fazer uma pergunta. A pergunta dele é: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Agora eu te faço uma pergunta, pensa comigo. Será que esse homem não sabe a resposta? Será que esse homem que escreve a lei completa, mais de uma vez, sua vida é dedicada a escrever a palavra de Deus, será que esse homem está fazendo uma pergunta que ele não sabe da resposta? Ele pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Provavelmente isso é o que as pessoas lhe perguntam. Provavelmente isso é o que ele ensina. Provavelmente, se esse homem começar a falar, ele não só diz o maior, ele vai dizer os 10, ele vai dizer 20, ele vai dizer 30, ele vai dizer todos os mandamentos, porque ele conhece. O que me deixa constrangido, perplexo, curioso, é porque esse homem faz essa pergunta a Jesus. E quando ele faz essa pergunta, Jesus lhe dá uma resposta. E a resposta de Jesus é muito especial. Verso 30. Você pode ler comigo a resposta de Jesus? Amarás, pois, de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e de todas as tuas. Esse é o primeiro mandamento. Quando Jesus lhe dá essa resposta, esse homem fica perplexo, encantado. O texto então dirá que ele diz: mestre, respondesse perfeito. Você conseguiu explicar como eu nunca vi ninguém explicar.
Você está certíssimo quando diz que só há um, não há outro além dele, e amá-lo com todo o coração, alma, entendimento e forças, e amar o próximo como a si mesmo é maior do que todos os holocaustos e sacrifício, é maior do que tudo. Não adianta a gente fazer tanta coisa e a gente não fazer isso, mestre. Algo entrou no coração desse homem. Algo mexeu com a mente e com o coração desse homem, e Jesus olha para ele e diz: não estás longe do reino de Deus. Interessante é que isso não significa um elogio. Porque se o importante é estar dentro, o que é que significa não estar longe? Não estar longe significa estar? Se está perto. Mas significa que você ainda está fora. Não nos coloca dentro do reino de Deus. Atividade religiosa não nos coloca dentro do reino de Deus. Ser membro de uma igreja não nos coloca dentro do reino de Deus. Ser líder de igreja, ser pastor, pregar todo domingo, não me coloca dentro do reino de Deus. Tem muita gente fazendo isso, e aquele escriba fazia muito isso. Mas apesar dele entender e ele ensinar, ele conhecer o texto, o mandamento, isso não estava ainda dentro dele. Uma coisa, irmãos, é conhecermos a palavra. Outra coisa é vivermos essa palavra. Esse texto fala de um homem que tem experiências profundas com Deus e um conhecimento inegável, inquestionável da palavra de Deus, mas é um homem que ainda tem dúvida. A pergunta desse homem a Jesus certamente é, não porque ele não conhece transformado a sua vida. Jesus diz: olha, você está perto, você sabe tudo, você conhece tudo, e você já faz muita coisa, mas ainda te falta algo, você ainda não está dentro do reino de Deus. Portanto, queridos, quando eu olho para esse texto, eu aprendo que não basta somente fazer parte de uma igreja. Não basta somente fazer o que nós fizemos aqui, cantar e orar e ofertar. Há uma expectativa maior de Deus sobre as nossas vidas que nem aquele escriba, doutor da lei, conhecedor profundo, ainda estava naquele patamar. Quando eu olho para essa resposta de Jesus, eu entendo que Jesus está nos dando os requisitos de uma verdadeira adoração, de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã que de fato agrada o coração de Deus. Jesus dá uma resposta para ele, onde 4 elementos aparecem, mas esses elementos não aparecem como uma ordem de prioridade. Jesus não está dizendo: olha, para você realmente estar dentro do reino, para que você realmente faça alguma coisa que alegre o meu coração, para que você realmente faça algo relevante, significativo, que mostre que você é uma nova criatura, é alguém transformado, você precisa primeiro amar de todo o coração. Segundo, você amar com toda a sua alma. Terceiro, com todo o seu entendimento. Quarto, se você não der para fazer os 4, faça pelo menos o primeiro. Não. Você jamais poderá ler esse texto como estando Jesus classificando uma ordem de importância, porque está no texto a forma como Jesus explica. Você precisa amar a Deus de todo, de toda, de todo, de toda. É amar de todo o coração, é amar de toda a alma, é amar de todo o entendimento e é amar de toda a força. Esses 4 elementos, eles se complementam. Esses 4 elementos é o que mostra uma vida transformada. Esses 4 elementos é o que qualifica o que eu faço para Deus. Quando um desses elementos está faltando, eu não estou adorando a Deus como Deus espera ser adorado. Eu não posso me contentar, irmãos, de dizer que eu estou fazendo algo para Deus, em nome de Deus, dentro da igreja do Senhor, mas o que eu estou fazendo é sem entendimento. Não tem base bíblica, não está aprovado pela palavra de Deus, porque Deus não vai aceitar. Eu não posso fazer algo que de repente está na Bíblia, está aqui escrito o que Deus espera de mim, mas de repente eu não estou fazendo isso com alma, com emoção,
Eu estou fazendo simplesmente mecanicamente. Quantas pessoas hoje estão fazendo o que fazem na vida pessoal, no trabalho, na própria igreja, de forma mecânica? Eles nem sentem mais o prazer de fazer isso. Não adianta nada eu fazer algo com muito coração, com muita alma, mas daqui a pouco, quando a dificuldade vem, quando o desafio aparece, eu paro de fazer porque eu não estou fazendo com toda a minha força. E força aqui tem tudo a ver com aquilo que me move, mesmo em meio às dificuldades. O que eu estiver fazendo, eu serei tentado a deixar de fazer. O inimigo vai tentar me desanimar a deixar de fazer. O que eu estiver fazendo, eu poderei ouvir pessoas que não vão valorizar e vão querer me questionar e me criticar porque eu estou fazendo e ele não faz. De muitas formas eu serei tentado a deixar de fazer o que Deus espera de mim. Se esses 4 elementos não estiverem pulsando, em algum momento eu desisto, em algum momento eu enfraqueço, em algum momento eu desanimo, em algum momento eu deixo de fazer o que Deus espera de mim, em algum momento a minha qualidade cai, em algum momento a minha perseverança acaba, em algum momento o meu amor esfria, em algum momento o meu emocional fica frio. Eu não posso. O grande desafio que aquele escriba não tinha é vivenciar com toda a intensidade esses 4 elementos. Eu quero nos próximos dias trabalhar com você esse texto. Eu vou trabalhar esse texto esse domingo, vou trabalhar esse texto no próximo domingo, vou trabalhar esse texto no próximo domingo e vou trabalhar esse texto durante 4 domingos, porque cada domingo eu quero focar com você quais são esses requisitos da nossa adoração. E o primeiro requisito é amar o Senhor de... Amar o Senhor de... Então, o primeiro requisito, irmãos, é o que eu fizer para o Senhor, o que eu assumir diante de Deus, eu preciso assumir com a totalidade do meu coração. Porque amar ao Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, estar na presença do Senhor, deixar de fazer alguma coisa para agradar ao Senhor, ou fazer alguma coisa para agradar ao Senhor, tudo que eu estiver envolvido, tudo que vier das minhas mãos, precisa ser com a totalidade do meu coração. Quando a gente pensa em totalidade, isso resulta em pelo menos, implica em 2 resultados. O primeiro resultado é que tudo aquilo que eu faço com a totalidade do meu coração, eu não faço com o coração dividido. Meu coração está inteiro ali. Meu coração está total naquele negócio. Veja o que é um coração dividido. Você se determina a fazer uma coisa, alguém chega e começa a colocar dúvidas na sua cabeça, daqui a pouco você diz, talvez não seja bom fazer, né? Você determina dar uma oferta ao Senhor ou comprar alguma coisa e chega uma situação de uma crise e aperta o financeiro e é melhor não fazer isso agora. Quando nós fazemos com o coração dividido, nós não conseguimos ter a persistência, o foco, a determinação de fazer aquilo até o fim. A dúvida surge, o medo surge, a preocupação surge, o e se não der certo, e se não gostar, e se ninguém aprovar. E às vezes o e se é suficiente para fazer com que aquilo que não estou fazendo com todo o meu coração, eu deixe de fazer. Uma pessoa começa a fazer algo, espera uma palavra de ânimo e é desencorajado, recebe uma palavra de crítica. O que ele faz? Ele desiste, se ele não está fazendo isso com todo o seu coração. A totalidade do coração, queridos, é o que nos impede de ouvir as sugestões do inimigo. A totalidade do coração é o que nos impede de fazer algo com pena, algo assim, dizer, eu estou dando, mas eu não queria estar dando. Eu estou fazendo, mas só porque me pediram, porque eu não queria estar fazendo. Nada que nós fazemos com o coração dividido presta. Nada que nós fazemos com o coração dividido dura. Nada que nós fazemos com o coração dividido tem qualidade. Totalidade do coração significa, é para o Senhor, não tem nem o que questionar, tem nem o que duvidar. Eu posso até nem sair vivo, eu posso até nem voltar para casa, é para o Senhor. Meu coração está totalmente nisso. Eu me dedico a vir no domingo para a igreja e alguém chega e diz, tem uma oia para fazer. Desculpa, é o dia do Senhor. Eu tenho um compromisso com Deus.
Meu coração está totalmente nisso. Pare para pensar quantas coisas a gente começa e para. Quantas decisões a gente toma e destoma. A gente faz e desfaz. Quantas coisas a gente realmente começa e não conclui. Porque muitas vezes não estamos fazendo com a totalidade do nosso coração. Estamos fazendo por amor, estamos, mas precisamos fazer com a totalidade do coração. A segunda coisa que implica fazer com a totalidade do coração, queridos, é que quando a gente faz com a totalidade do coração, isso dá mais qualidade. Pense, você consegue orar da mesma forma que ora pelos seus pais, pelos pais dos outros? Você consegue orar com a mesma qualidade que você ora pelos seus filhos, pelos filhos dos outros? Quando você está doente, você consegue orar pela sua enfermidade da mesma forma que você ora pela enfermidade dos outros? Você precisa entender que quando a gente faz algo de coração, a gente faz algo de qualidade. Eu não estou dizendo que está errado, porque é impossível que a gente consiga orar com a mesma intensidade para os outros como a gente ora para a gente. Porque a gente está orando para a gente. Porque tudo que a gente faz de fato de coração. Você pode ajudar a arrumar a casa de alguém, mas quando você arruma a sua casa, é de outro jeito. Percebe? Você pode ser remunerado para trabalhar numa empresa e fazer um serviço, mas quando a empresa é sua ou quando o serviço é para você, você faz de outro jeito. Dependendo de tal lugar, você diz, eu não subo em lugar alto, não, eu não sou pago para isso, não. Eu tenho hora para largar. Mas quando o serviço é seu, e só tem você para fazer, e é a sua casa, é algo que você quer, é algo que você gosta, você faz com todo o sacrifício, não há limites, não há condições, não há obstáculos, porque é para você. Porque tudo que fazemos para a gente, nós fazemos, irmãos, com muito amor. Não está errado que você faça para você mais do que você faz para alguém que lhe remunera. É lógico, é para os outros, não é para você. Não está errado nisso, esse é o natural do ser humano. Porém, se nós reconhecemos que quando fazemos para a gente faz com todo o nosso coração, o que Deus diz é, mas quando é para mim, você ainda vai fazer melhor do que quando é para você. Você jamais vai fazer como você faz para fazer. Você jamais fará para os outros como você faz para você. Mas quando você fizer para mim, você tem que fazer melhor do que para você, porque é para mim. Eu sou primeiro lugar. Amar a Deus com a totalidade do coração é entender que se eu já faço bem para mim, para Deus, eu preciso fazer melhor. É tão interessante, irmãos, que se você comparar o que a gente faz numa empresa, remunerado, assalariado, e a gente faz na igreja, você está no mesmo nível. Porque se você faz na igreja, com a mesma dedicação que você faz onde você é remunerado, se você se sacrifica na casa do Senhor, da mesma forma que você se sacrifica quando você tem alguma vantagem financeira, algum interesse monetário por trás, parabéns, já não é o normal, mas desculpa lhe dizer que ainda está abaixo do que Deus espera. Porque o que Deus espera é que a gente faça tudo para Ele, com a totalidade do nosso coração. É fazer melhor do que se fosse para a gente. Porque é para o Deus que está sentado no alto e sublime trono. Porque é para o Deus que é criador de todas as coisas. Que é para o Deus que não poupou o seu melhor e enviou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Quando nós estamos fazendo para Deus, nós precisamos fazer com a totalidade do nosso coração. Pare para pensar. Quantas coisas você pode hoje pontuar na sua vida que você está envolvido e fazendo com a totalidade do seu coração para Deus. Porque quando a gente faz com a totalidade, isso muda compromisso, sacrifício, investimento, horário, tempo, dias. A gente não dá qualquer dia, a gente dá um melhor dia. A gente não dá qualquer tempo, a gente dá o tempo que for suficiente. A gente está ali para estar até o fim, porque nós estamos fazendo com a totalidade do nosso coração. Eu gosto muito de pensar nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Ele é um exemplo prático disso. Vamos ler comigo? Diz assim o texto: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis.
Se o buscardes, porém se o deixardes, ele... Talvez se você ler esse texto de uma forma muito rápida e objetiva, você vai dizer, eu já entendi o que esse texto diz. Esse texto diz que quando a gente busca ao Senhor, a gente o encontra. Quando a gente realmente se dedica ao Senhor, ele é achado por nós. Ok, é parte da história, parte da lição, mas não é a lição completa. É importante a gente entender o contexto em que esse texto está sendo escrito. O profeta está sendo levantado e Deus está questionando o povo, dizendo assim, vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo porque eu não estou com vocês. Porque se vocês me buscarem, se vocês de fato me buscar de coração, vocês vão achar. Mas vocês estão fazendo o que estão fazendo e vocês não estão me achando. Irmãos, o povo estava sacrificando, o povo estava indo ao templo, os sacerdotes estavam fazendo os cultos, tudo estava acontecendo religiosamente normal. Mas olha o que Deus dirá no verso 3. E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E a pergunta é como? Como eles estavam sem Deus? Se eles estavam sacrificando, se eles estavam indo ao templo, se o sacerdote estava fazendo o seu ofício, se tudo estava acontecendo, como eles estavam sem Deus, sem lei e sem sacerdote? Isso porque o texto não diz que eles deixaram de fazer os atos religiosos, as cerimônias. O texto diz que eles não estavam buscando ao Senhor. Eles estavam vindo sacrificar, mas não estavam buscando ao Senhor. Eles estavam vindo ao templo, mas eles não estavam buscando ao Senhor. Os sacerdotes estavam ensinando o povo, estavam sacrificando os animais, mas eles não estavam buscando ao Senhor de todo o coração. A queixa desse texto, irmãos, não é que eles deixaram de fazer alguma coisa. A queixa do texto é que eles não estavam mais buscando ao Senhor. Eles estavam fazendo sem coração. Esse texto nos denuncia que é possível que eu e você estejamos 24 horas por dia envolvido com muitas atividades e ainda assim Deus não se sente adorado, Deus não se sente amado, Deus não se sente valorizado porque eu estou fazendo cerimônias, mas eu não estou buscando ao Senhor de todo o coração. E aí o texto segue. O profeta chama a atenção do povo. E o povo vai entender que eles estavam realmente fazendo mecanicamente. Sabe quando você faz uma coisa mecanicamente? É que se você não fizer, não faz falta. A gente começa a ofertar, ou cantar, ou vir para a igreja, ou assumir um ministério mecanicamente, quando a gente começa a ver que a nossa dedicação já não é mais a mesma do início. Antes a gente estudava, pesquisava, tentava dar o melhor, e daqui a pouco a gente se aquieta, a gente se acomoda. Antes a gente chegava na hora, a gente chamava as pessoas, a gente motivava, a gente deixava tudo organizado, aí depois a gente vai acomodando, aí vai chegando a qualquer hora, se chegar, chegou, se não der, outra pessoa faz. Muito cuidado, irmãos, que aquele povo está sendo questionado por Deus, não porque eles deixavam de fazer alguma coisa, mas porque eles estavam fazendo sem coração. Quando o profeta fala isso ao povo, o povo se quebranta. E é interessante que lá pelo verso 11, vai dizer, e no mesmo dia que o profeta foi levantado, no mesmo dia que o profeta falou em nome do Senhor, no mesmo dia que o profeta denunciou a prática religiosa sem amor, no mesmo dia, eles ofereceram um sacrifício ao Senhor para pedir perdão. Sacrifício sempre está associado a perdão, a arrependimento, a mudança de atitude. No verso 12 diz, e entraram num concerto. Qual foi o concerto que eles entraram? Leia comigo. De buscarem ao Senhor e com toda a sua... Eles entenderam. Deus não estava pedindo mais animais, Deus não estava pedindo mais dinheiro, Deus não estava pedindo mais dias de culto, Deus estava pedindo que eles, de fato, o buscassem de todo o coração. E o texto continua dizendo, e todo Judá se alegrou deste
juramento. A expressão hebraica, se alegrou, tem a ver com o ânimo. O ânimo mudou, a motivação mudou, o emocional mudou. Sabe quando você vê uma pessoa triste esperando uma notícia, e chega a notícia e o sorriso reaparece, o olho brilha, muda, e diz assim: fulano, tu está tão diferente, já viu isso? Mudou o ânimo. Amados irmãos, há muitas pessoas que estão vindo para o culto, culto após culto, e o brilho dos olhos não voltou ainda. E a alegria não voltou ainda. Sabe, algo lá dentro não mudou. Eles estão vindo e voltam, e vindo e voltam, mas aquela alegria abundante ainda não voltou. E não vai voltar. Porque só volta a alegria no Senhor quando nós o buscamos de todo o coração. Só há alegria, prazer, realização, satisfação, júbilo quando nós estamos na presença do Senhor de todo o coração, com a totalidade do coração. Há pessoas que podem ir evangelizar e voltar para casa do mesmo jeito. Há pessoas que podem estar ouvindo essa mensagem e vão balançar a cabeça e concordar, mas vão ficar do mesmo jeito, porque só há celebração, só há júbilo, só há alegria quando nós estamos, de fato, com a totalidade do nosso coração naquilo que estamos envolvidos. Provavelmente o que Deus espera de nós não é que a gente faça mais atividade e entre mais em algum ministério. Provavelmente Deus nem quer que a gente se envolva mais. Provavelmente o que Deus quer é que o mínimo que a gente disser, conta comigo, Senhor, a gente faça com a totalidade do coração. Quando eles juraram com todo o coração, quando eles entraram no concerto de buscarem com todo o coração, eles se alegraram desse juramento. Eles sentiram a presença do Senhor, eles sentiram a ação de Deus, eles sentiram que Deus se agradou desse juramento. E o texto dirá: porque juraram com todo o coração, e o Senhor lhes deu repouso em redor. O texto dirá nas entrelinhas que nações vizinhas começavam a se organizar para vir combater Israel. Eles queriam invadir Israel, inimigos naturais de Israel. Porque eles viram que o povo estava diferente. Parecia que Deus não estava mais com eles. Tudo o que você precisa para o inimigo se levantar com força com você é que você não esteja buscando ao Senhor de todo o coração. Quando o inimigo sente que você não está se alegrando na presença do Senhor, não está buscando Ele de todo o coração, que você não está fazendo com toda a qualidade, que você está fazendo algo dividido, ele se levanta contra você. Ele sabe que é um momento de vulnerabilidade, é a hora dele lhe atacar. Mas quando o povo jurou com todo o seu coração e a alegria do Senhor inundou os seus corações, o texto diz que Deus tratou de agir, deu repouso em redor, todo mundo se aquietou e disse assim: epa, pode parar, esse povo agora voltou a pegar fogo de novo. Deus está com eles de novo. Deus trouxe repouso ao redor. Pare para olhar que talvez muitos dos problemas, das incertezas, das angústias que você esteja vivenciando, talvez possa ser o sinal de Deus, de permitir que a angústia comece a lhe cercar, para você entender que só haverá repouso quando você estiver na presença do Senhor, com a totalidade do seu coração. Jeremias 29:13, um profeta extraordinário, e ele diz uma palavra que vale a pena eu e você lembrar. Vamos ler juntos? E buscar-me-eis e me achareis quando? Perceba uma coisa, na perspectiva de Jeremias, Deus é absoluto, irmãos. Deus não muda de lugar, Deus não se afasta, Deus não tem sombra de variação, Deus está sempre no seu trono. Quem se afasta do Senhor não é o Senhor. Quem se afasta não é Deus, é eu e você. Uma hora a gente está mais fervoroso. Não foi Deus que se aproximou da gente. Deus está no mesmo trono. Enquanto você estava frio, o mundo todo tinha gente adorando ao Senhor, Deus no seu trono. Enquanto você está frio, vivendo uma vida superficial, tem gente na China, na África, no Japão, no sertão, em Minas, no Amazonas, adorando a Deus e profundamente íntimo com Deus. O problema não está em Deus, está em você.
Aí uma hora a gente está mais próximo de Deus, outra hora a gente está mais frio, desmotivado, com medo, outra hora a gente está mais quente, outra hora a gente está desanimado de novo. Quem está indo e vindo não é Deus, é você. É a falta de constância, é a falta da totalidade do seu amor, do seu coração. Porque o que justifica um cristão na Palestina saber que pode sair e não voltar, porque um bando pode pegá-lo e matá-lo porque ele é cristão, o que faz um homem desse não deixar de ir para a igreja, não, o que faz um homem como esse ser pego por esses muçulmanos fundamentalistas, radicais, e não negar a fé, é porque ele não anda com Deus com o coração dividido. Ele anda com Deus com a totalidade do coração. Ele está pronto a responder a respeito da sua fé. O que fazia os cristãos primitivos irem até serem lançados na arena ou serem queimados em plena Roma, é porque eles não estavam fazendo de qualquer jeito, eles não estavam tendo apenas um momento de repente, eles serviam a Deus, eles adoravam o Senhor com a totalidade do coração. Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, diz o Senhor, eu serei achado de vós. Eu estou aqui, esperando você. Como me entristece quando você coloca outras prioridades na sua vida e divide o seu coração. Como me entristece quando, em vez de ser em primeiro lugar o reino, você começa a colocar as outras coisas que você quer que seja acrescentado em primeiro lugar. Como me entristece quando o seu tesouro não sou eu. É a empresa, é a promoção, é o salário, é a casa, é a família, é o esposo, é os filhos, é agradar alguém, é ser aceito na sociedade. Como me entristece quando você se afasta, não me busca. Mas eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis. Venha me buscar. Eu estou aqui. Nunca saí do lugar. Sempre estou lhe observando. Sempre estou estendendo a sua mão. Mesmo quando você está distante, a minha misericórdia lhe alcança. Mas o seu lugar aqui. Me buscando de todo o seu coração. Eu termino lembrando para você aquela oração extraordinária, aquele hino de adoração extraordinário do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, 36. Um cântico muito conhecido. Eu cantava muito na minha adolescência. Ó profundidade das riquezas. Sabe cantar? Canta comigo. E da sabedoria do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo nos ensina, irmãos, que eu e você fomos chamados para viver o tempo que nos resta na carne, uma vida para Ele, por meio dEle. Tudo que eu e você fizermos é para que a glória seja, pois, a Ele eternamente. Amém. Se eu tiver que abrir mão de um emprego, porque isso está me afastando de Deus, eu abrirei mão de qualquer sacrifício, eu farei qualquer sacrifício, porque eu fui chamado para viver uma vida porque dele, por ele e para ele, todas as coisas. A minha vida só tem sentido se eu viver para a glória dele. Mas esse alvo tão sublime e extraordinário, que deveria motivar o meu e o seu coração em todas as decisões da nossa vida, em todos os nossos projetos, em todos os nossos sonhos, em todos os nossos planejamentos, a gente tem que planejar. Senhor, eu quero um emprego melhor, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero viajar, Senhor, eu quero isso, mas que seja para o Senhor, para a glória do Senhor, que eu possa glorificar ao Senhor com isso, porque se não for, Senhor, eu abro mão, eu desisto, eu não faço questão. A gente só consegue viver desta forma, quando nós vivemos com a totalidade do nosso coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse sermão não termina hoje. Porque nós temos ainda 3 elementos importantes
que precisam ser resgatados e inseridos em todas as áreas da nossa vida. Mas o nosso desafio hoje é refletir. Você está adorando ao Senhor de todo o seu coração? Você está tomando decisões e fazendo escolhas com a totalidade do seu coração? Porque se não está, poderá ser que eu e você incorramos no perigo de nos tornarmos um escriba, conhecedor da lei, ensinador da palavra, participante do templo, dos cultos da sinagoga, mas não estamos dentro do reino, estamos perto, estamos do lado de fora. O seu lugar não é fora, é dentro. Mas só consegue estar dentro quando nós estamos andando com o Senhor na totalidade do nosso coração. Quem anda com o Senhor com a totalidade não se preocupa com prejuízo, com perda, com nada, porque não existe prejuízo quando nós estamos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos terminar este momento de mensagem, de reflexão, orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Por favor, não adianta a gente pensar hoje o que é agir com a totalidade da nossa alma, nem com a totalidade do nosso entendimento, muito menos com a totalidade da nossa força, se o que estamos fazendo hoje ainda não está sendo feito com a totalidade do nosso coração. O primeiro desafio é a gente se sondar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonde o seu coração. Você está servindo, adorando ao Senhor com a totalidade do seu coração? Porque se você estiver, certas decisões são inadmissíveis, certas atitudes são incoerentes, certas posturas não combinam. Quando nós estamos servindo ao Senhor com a totalidade do nosso coração, tem coisa que não se pode esperar e admitir da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nas nossas escolhas. Nós não podemos escolher e tocar a nossa vida como fosse uma coisa qualquer, uma religião qualquer. Há muitas implicações por trás, porque quando nós fazemos com a totalidade do coração, é o coração inteiro, completo, com qualidade para o Senhor. Fala com Deus, pede a Deus misericórdia se você precisa, pede a Deus força se você precisa, muda atitude, muda prioridade, muda pensamento, mas coloca teu coração totalmente a serviço do Senhor. Não é meio coração, não é 2/3 do coração, é coração inteiro, para a glória do Senhor.